Iacobos Theou Kai Kyriou Iesu Christo Doulos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra que abre a epístola de Tiago é o nome do seu autor. No grego, Iacobos, traduzido por Tiago. Essa é a primeira palavra da epístola, mas a gente costuma passar por cima dela como se ela não fosse importante. As perguntas que nós geralmente não fazemos são: quem é esse Tiago que escreveu a carta? Tem como a gente descobrir isso usando apenas a Bíblia? Isso é importante de alguma forma? Hoje nós vamos tentar responder quem é esse tal de Tiago de olho no texto. Hoje a gente quer lidar com o caso dos 4 Tiagos. Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu. Talvez o Tiago mais famoso dentre os evangelhos seja aquele justamente conhecido como filho de Zebedeu. Ele era irmão de João, o escritor das epístolas e do livro de Apocalipse. Ambos eram sócios de pescaria de Simão Pedro. E ambos foram chamados por Cristo enquanto estavam juntos do Pai, consertando as redes de um barco. Esse Tiago foi feito apóstolo por Cristo junto de seu irmão. A priori, sua personalidade, pelo que parece, era bem agressiva. Ele desejou fulminar algumas pessoas com fogo derramado do céu e foi apelidado de Filho do Trovão. Ele e seu irmão pediram para se apresentarem ao lado de Jesus na sua glória e foram alvo da indignação de outros apóstolos por isso. Mesmo assim, chegou a ser um dos servos mais íntimos do Mestre, estando presente na transfiguração de Jesus, na cura do filho de Jairo, no sermão profético e no Getsêmani. Até sua mãe esteve próxima de Jesus no momento de sua morte. Ele foi morto por Herodes a fio da espada ainda no livro de Atos, sendo o primeiro apóstolo a ser martirizado. A morte prematura desse santo do Senhor retira qualquer possibilidade de ele ser o autor dessa epístola. O seu martírio, datado por volta de 40 a 44 d.C., impede que ele tenha escrito essa carta, que foi enviada por volta de 49 d.C. Além disso, não há qualquer evidência de que ele ocupasse alguma posição de autoridade na igreja da época, o que seria requerido se ele escrevesse tal epístola. Embora Isidoro de Servilha e Dante tenham achado que ele foi o verdadeiro autor dessa carta, isso não tem sido bem aceito em nenhum período da história da igreja. O nosso segundo Tiago é um outro Tiago apresentado no Novo Testamento, conhecido como filho de Alfeu. Tudo o que sabemos sobre ele é que também foi chamado para ser um dos apóstolos de Jesus e que ele era irmão de Mateus, considerando que ao compararmos Mateus 9:9 com Marcos 2:14, torna-se inegável que Mateus e Levi eram a mesma pessoa. Já se tentou levantar a possibilidade desse ser o mesmo conhecido como irmão do Senhor, interpretando o irmão como algum parente próximo, provavelmente um primo. No entanto, é impossível traduzir o termo grego adelphos de modo diferente nesse caso. É pouco provável que alguém tão desconhecido tenha sido autor dessa epístola, já que o escritor dela demanda de si ser bem influente em sua época, para poder apresentar-se com tão poucas palavras em uma epístola circular. Nosso terceiro Tiago é aquele identificado como pai do apóstolo Judas, não o Iscariotes. Algumas traduções tentam pô-lo como irmão de Tiago, ao invés de filho, na tentativa de identificá-lo como escritor da epístola de Judas. Isso se dá porque no original a gente lê apenas Judas de Tiago, o que pode confundir muitos tradutores. No entanto, a mesma estrutura é usada em Atos 1:13 para se referir a Tiago, filho de Alfeu, nos mostrando que Judas, filho de Tiago, talvez seja a melhor tradução. Nós não sabemos nada sobre esse homem, nem mesmo se ele foi crente. A possibilidade de que ele seja o autor dessa carta também é muito diminuta. O nosso quarto Tiago, e você deve presumir que o correto a gente deixa pro final, é aquele que é apresentado nas escrituras como meio-irmão de Jesus, também filho de Maria com José. É evidente que sua mãe, que viu Jesus morrendo, é a mesma Maria, mãe de Jesus. Ele é conhecido também como Tiago o Menor, ou o mais jovem. A princípio, ele não creu em Cristo como seus irmãos, mas foi convertido posteriormente. Ele chegou a ter influência tal na igreja que Paulo o chamou de apóstolo, e é provável que seja o mesmo que é considerado sustentáculo da igreja. Naturalmente, era judeu e tinha simpatia dos mesmos. Como este Tiago chegou de inimigo de Cristo, a líder da igreja em Jerusalém, não se pode explicar por meios naturais, mas é inegável que ele se tornou preeminente. Quando Pedro fugiu da prisão, foi a ele que a notícia deveria ser dada. Ele é quem preside o concílio de Jerusalém, e é um daqueles com quem Paulo se reúne quando faz sua primeira viagem a esse lugar. É a ele que Paulo vai com a oferta das igrejas gentílicas em visita a Jerusalém. Esse último acontecimento mostra Tiago com muito mais simpatia entre os judeus, que ainda observavam a lei judaica, e muito desejoso de que os escrúpulos deles não fossem ofendidos. No contexto externo à Bíblia, há informações de que Tiago viveu ainda até a década de 70 do primeiro século em Jerusalém, sendo chamado pelos judeus de justo. Também como cristão, ele teria cumprido com grande fidelidade a lei do Antigo Testamento, orado e jejuado intensamente. Isso lhe teria rendido entre o povo um respeito tão grande que, ao contrário de outros líderes cristãos, conseguiu se manter em Jerusalém durante toda uma geração. A respeito da morte desse Tiago, irmão do Senhor, há 2 relatos extra-bíblicos que concordam no fato de que ele sofreu martírio. O historiador judaico Joséfo informa que Tiago teria sido entregue ao apedrejamento pelo sumo sacerdote Anás II, depois do falecimento do governador Festo e antes da chegada de novo governador romano, no ano de 62 d.C. O escritor cristão Eusébio, no século IV, porém,
reproduziu um informe de Egésipo do século II, segundo o qual Tiago, pouco antes de eclodir a Guerra Judaico-Romana do ano 66, foi lançado do pináculo do templo por uma multidão furiosa, instigada pelos fariseus e escribas, e trucidado com uma clava. Alguns vão até dizer que, por causa da forte intercessão de Tiago pelo povo judeu e pelo seu martírio um pouco antes da destruição de Jerusalém, isso poderia significar que os próprios judeus estavam eliminando o homem cujo serviço sacerdotal de intercessão por Israel havia detido a desgraça que poderia vir sobre esse. Com a morte de Tiago, essa desgraça seguiu seu curso. Existem muitas lendas e fatos que se colocam ali ainda sobre Tiago. O antigo historiador Egésipo diz que Tiago foi o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. Clemente de Alexandria afirma que ele foi eleito para esse cargo por Pedro e por João. Jerônimo diz que depois da paixão do Senhor, Tiago foi imediatamente ordenado bispo de Jerusalém pelos apóstolos e governou a igreja de Jerusalém durante 30 anos, até o 7º ano do reinado de Nero. Os reconhecimentos clementinos expressam que Tiago foi ordenado bispo de Jerusalém pelo próprio Jesus. Clemente de Alexandria refere-se a uma estranha tradição, que, depois da ressurreição, o Senhor outorgou conhecimento a Tiago o Justo, e a João e a Pedro, e eles o outorgaram a outros apóstolos, e os outros apóstolos aos 70. Por mais que muitos desses detalhes sejam duvidosos, a gente não pode negar a vistosa liderança que esse Tiago exercia no tempo apostólico. A inegável proeminência de Tiago, meio-irmão de Jesus, nos indica por que o escritor da epístola que leva o seu nome possui uma introdução tão sucinta. Somente alguém amplamente conhecido poderia se apresentar com palavras tão comuns em uma epístola circular e ser reconhecido por aqueles que leriam a carta. Se você comparar com as apresentações que Paulo faz em suas epístolas, ele sempre é mais formal e mostra quais são os seus cargos como apóstolo de Cristo Jesus. Tiago não precisa fazer isso. Isso talvez explique também por que Tiago conseguiu fazer uma carta com tantos mandamentos sem soar presunçoso. Se a gente dividir os 108 versículos dessa carta, a gente encontra nada menos que 54 ordens diretas, o que talvez denote alguma autoridade daquele que escrevia. Além disso, poderíamos adicionar como argumento as semelhanças entre essa carta e os ensinos de Cristo serem tão constantes e evidentes. Se compararmos o Sermão do Monte, encontramos mais de 10 evidentes paralelismos, o que pode indicar algum relacionamento especial com os ensinos de Jesus. Por tudo isso, e pela opinião tradicional identificar o autor como sendo Tiago, o irmão do Senhor, a semelhança da linguagem da epístola com as palavras de Tiago em Atos 15, a forte dependência que o escritor tem na tradição judaica e a consistência de conteúdo de sua carta com as notícias históricas que o Novo Testamento dá em relação a Tiago, o irmão do Senhor, tudo tende a apoiar essa interpretação tradicional. Podemos perguntar por que nos desgastar tanto em busca de descobrir qual dos Tiagos escreveu essa epístola. Isso é importante de alguma forma? Um dos motivos para isso é, pelo menos, podermos compreender de modo mais completo a alma daquele que foi inspirado pelo divino a escrever essas palavras. Assim como muitos estudam detalhes por vezes irrisórios da vida de escritores antigos, a fim de compreender mais profundamente suas obras, cabe a cristãos labutarem também em perceber os fatos bíblicos sobre a vida dos escritores que Deus usou para falar com sua igreja. Isso não apenas nos levará a tirar boas lições de suas vidas, mas também mostrará mais grandiosamente a força dessas palavras. Nesse caso, a importância desse Tiago, especificamente ser o autor da carta, afeta bastante o modo como a gente compreende a sua apresentação, o que nós vamos olhar com muito cuidado no próximo vídeo. Esse foi o primeiro episódio do De Olho no Texto, esse programa de exposição bíblica aqui no 2 Dedos de Teologia. E esse programa chega até você graças ao apoio dos patrões aqui do canal, as pessoas que assumiram para si a missão de financiar a propagação de bom conteúdo teológico na internet. Se você quiser mais programas como esse aqui no 2 Dedos de Teologia, entra no nosso site em 2dedosteologia.com.br/patrão, no link que tá aqui embaixo. Você pode também fazer parte daqueles que financiam a propagação de bom conteúdo teológico no YouTube Brasil. É através do seu apoio e da sua ajuda que a gente consegue fazer esse canal funcionar e trazer conteúdo de qualidade para a sua vida. Então eu lhe convido para ser generoso de acordo com suas possibilidades e também a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, mostrar para seus amigos, usar nas escolas dominicais ou em ambientes que for propício para você. Estamos aqui para ajudar a igreja brasileira no aprofundamento na palavra de Deus. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.